Olá, sejam muito bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Elias, sou um homem de 44 anos, sou pardo, cabelos pretos, tenho estatura mediana, estou trajando uma calça preta e uma camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV. Estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer anotações. Vamos nessa! Gente, hoje o nosso papo é sobre a Guerra dos Farrapos, uma guerra que durou 10 anos, imagina! 1835 até 1845, uma guerra civil extremamente longa na história do Brasil. E a primeira coisa que a gente tem que saber sobre isso é o que estava acontecendo naquele momento. Qual era o contexto, né? A gente sabe que naquele momento o Brasil estava no período regencial. E que período é esse, professor? É aquele período no qual Dom Pedro I havia renunciado, deixou o trono para o Dom Pedro II, o Dom Pedro II era menor de idade, não podia assumir o trono do Brasil imediatamente, e o Brasil foi para a mão dos regentes, até que o Dom Pedro II pudesse atingir a maioridade e pudesse assumir o trono do Brasil. Só que no fim das contas, já dando um spoiler, a gente sabe que a gente não viu esse momento acontecer, porque os caras deram um golpe, o golpe da maioridade, e acabaram antecipando a maioridade do Dom Pedro II, ele acabou assumindo antes do tempo e tal. Mas o fato é que naquele momento que a Guerra dos Farrapos estourou, o Brasil está na mão dos regentes, período regencial. E aí, como é que estava a situação do Rio Grande do Sul, especificamente, né? Ali no Rio Grande do Sul, acompanha comigo aqui, ó. Você tinha um cenário econômico, onde você tinha uma elite ali, estancieira, que trabalhava produzindo principalmente couro, charque, e eles vão ter interesses econômicos que vão acabar ocasionando, contribuindo para esse processo de revolta e que vão acabar originando esse anseio separatista que vai gerar duas repúblicas ali no decorrer da guerra. Embora a gente chame Guerra dos Farrapos, não é exatamente uma guerra feita por pessoas esfarrapadas, pobres, coitadas, oprimidas. Não, ali você tem a participação da elite gaúcha, uma elite estancieira, e a gente vai ver como é que isso se dá, além do desfecho, como é que se deu a pacificação dessa revolta. Show de bola? Então vamos lá, qual é o contexto inicial? Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Olha só, eu tenho uma economia baseada na pecuária. Eu tenho uma elite gaúcha que trabalha produzindo e comercializando charque, couro, sebo, graxa. E essa produção deles é voltada especialmente para o mercado interno. Qual era o problema desse pessoal? O que eles queriam da vida? Por que eles vão estourar uma revolta? Vão passar 10 anos nesse negócio? Porque eles estavam insatisfeitos com a política tributária, com a política econômica do Império naquele momento, né? Eles queriam que houvesse uma mudança nessa política econômica no sentido de estabelecer um protecionismo para esses produtos que eles comercializavam ali a partir do Rio Grande do Sul. Por que isso, professor? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olha só, o que acontecia naquele momento, né? Você tem aí um contexto em que essa elite estancieira, ela se destaca principalmente nessa venda aí do charque, do couro e tudo mais, mas nós tínhamos como concorrentes a Argentina e o Uruguai. E o que acontecia aqui, né? Enquanto aqui no Brasil nós tínhamos altos impostos que eram cobrados dessa elite estancieira quando eles iam comercializar os produtos deles em outras províncias brasileiras, os produtos que vinham da Argentina, do Uruguai, eles pagavam impostos menores e eles ficavam mais competitivos do ponto de vista dos preços. Então, o que os gaúchos entendiam? Os gaúchos entendiam que havia uma concorrência que era desleal desse charque da Argentina e do Uruguai. O que eles queriam? Eles queriam protecionismo econômico, que o governo aumentasse os impostos sobre os produtos que vinham do charque, os produtos que vinham da Argentina e do Uruguai, e baixasse os impostos sobre os produtos que vinham aqui do Rio Grande do Sul. Essa era a ideia, protecionismo econômico. Show de bola? Agora vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olha só, o que aconteceu ali? O governo não aceita mudar essa política econômica, essa política tributária, começa uma guerra, essa guerra vai ser liderada, dentre outros, pelo Bento Gonçalves, e eles vão empreender todo um processo de luta que vai fazer com que Porto Alegre seja tomada em 1835. A partir daí, a gente tem, então, o desenvolvimento de uma guerra civil extremamente longa, né, de 1835 até 1845, e é uma guerra que não fica só no Rio Grande do Sul, ela vai acabar indo também para Santa Catarina, porque eles vão também fundar uma república lá
a República Juliana, né? Então você tem ali em Porto Alegre a figura do Bento Gonçalves, como a gente já falou, e aqui no caso da conquista e dessa república que se formou em Santa Catarina, a gente tem a figura do Giuseppe Garibaldi, que vai ser super importante aqui também, né? Então, na conquista de Porto Alegre, o Bento Gonçalves, aqui em Santa Catarina, o Davi Canavarro e o Garibaldi. E aí, o que acontece? O que acontece é que esses caras, na primeira fase, você tem uma guerra bem acalourada, né? Você tem a formação dessas repúblicas, a gente tem uma república rio-grandense que vai ser formada aí, e vamos ter uma república formada também lá em Santa Catarina, que vai ser a República Juliana, beleza? E aí, o que acontece, professor? O que acontece é que a gente tem uma revolta separatista, então, relevante, né? Porque imagina, os caras estão separando, ou pretendendo separar do Brasil, e não só separando do Brasil, mas estão formando duas repúblicas, tá bom pra ti? Então, é um movimento separatistão, né? Embora inicialmente até não fosse essa a intenção, talvez, mas no fim das contas foi o que aconteceu, efetivou-se esse intento separatista. Uma coisa interessante que chama a atenção aí, que a gente precisa falar, é essa questão do próprio nome, né? Guerra dos Farrapos. Quando a gente pensa em Guerra dos Farrapos, a gente pensa, deve ser um monte de gente esfarrapada que estava ali fazendo a guerra. Tinha uma visão antes disso, mas a gente sabe que hoje não é isso, né? Esse nome, alguns autores vão dizer que tem influência com um grupo político lá do Rio de Janeiro, que esse pessoal aí da Guerra dos Farrapos admirava, mas não tinha a ver exatamente com a forma como eles se apresentavam, pessoas esfarrapadas, pobres, porque a Guerra dos Farrapos não é uma revolta do pobre. Ela não é uma revolta do povão, certo? Ela é uma revolta da elite gaúcha, dessa elite estancieira, certo? A parte operacional, a gente sabe que sempre o operacional, quando a elite ali, vai tentar colocar o povão no operacional. Mas o negócio, quem tá mandando na parada mesmo, quem tá pensando o cérebro do negócio, não é o povão, é a elite. Show de bola? Tranquilo? Agora vem comigo. Olha só. Esse perfil a gente já falou, então, existe uma composição social aí, onde quem se destaca é a elite gaúcha, os estancieiros, embora a gente tenha a participação de homens livres pobres, e tenha a participação também de escravizados, que são os lanceiros negros, que estão ali participando com a promessa, né, de serem libertos, né, de conquistarem, né, a liberdade deles. Ajudaram, foram importantes, participaram das batalhas, participaram, mas... como a gente falou, não é uma revolta que é comandada por esses grupos. Aqui, o comando da revolta é a elite. Esses grupos estão na parte operacional do processo. Show de bola? Agora vem pra mim. Como é que o governo brasileiro reagiu a esse negócio? Imagina o Rio Grande do Sul se separando, Santa Catarina, duas repúblicas, separatismo. Como é que o governo reagiu? Será que eles cantaram na época a música da Roberta Miranda? Vá com Deus, tarara, tará, o amor ainda está aqui, vá com Deus. Será que eles cantaram a música da Roberta Miranda? Não! O governo disse, epa, quer se separar? Quer se separar? Nem pensar! E aí o governo enviou tropas para lá, enviou tropas em 1842 para reprimir, para derrotar essa revolta e manter esse pessoal todinho fazendo parte do Brasil! E aí, pra quem que eles mandaram lá? Quem que eles mandaram lá? Vem comigo, olha só! Eles mandaram esse cara aqui, ó, Luiz Alves de Lima e Silva, que depois vai ficar conhecido como Duque de Caxias, tá? Esse cara vai usar uma estratégia que vai combinar a questão da negociação com a questão da força militar. Quando uma coisa não funciona, a outra vai ser utilizada. E aí os caras conseguiram resolver esse problema? Eles conseguiram, eles fizeram um tratado com esse pessoal da Guerra dos Farrapos, que é o Tratado de Ponte Verde. Nesse tratado eles fizeram vários acordos, várias concessões. Os gaúchos iam poder escolher o presidente de província deles. A taxação que eles queriam, aumentar os impostos sobre o charque estrangeiro, eles conseguiram 25% em cima do charque estrangeiro. A anistia para os líderes farroupilhas, incorporação dos oficiais ao exército e a libertação dos escravizados que lutaram na guerra. Tudo isso ficou aí previsto no Tratado de Ponte Verde. Tem pergunta aí pra gente? Fala, Caio, o que você quer? Fala pra gente, fala! Professor, a Guerra dos Farrapos foi só uma revolta econômica ou também tinha objetivos políticos? Olha, essa pergunta é interessante, hein? Essa pergunta é interessante, sabe por quê? Porque a gente percebeu aí que ela tem ali um fundo inicial voltado para a questão econômica, né? Porque os estancieiros estavam insatisfeitos com a política econômica do governo, querendo mudar a questão da tributação, mas depois ela acabou caminhando para esse viés político, porque caminhou para o separatismo, tentaram fazer duas repúblicas, tentaram separar, né, essa parte do Brasil, então acabou que caminhou, né, dentro das duas linhas, ok? Agora vem para mim, olha só, vamos sintetizar? Então tem um movimento que tem uma base econômica, que é a questão do charque, a questão dos impostos,
mas também vai ter um caráter político, né? Porque a gente vai falar de autonomia da província, autonomia do Rio Grande do Sul. Essa revolta é uma revolta longa, são 10 anos de guerra civil, e ela termina com essa negociação, com esse acordo, diferente de outras revoltas que aconteceram na época, onde você teve ali, né, uma repressão militar, e desce mesmo a pancada no pessoal, e derrota. Essa daqui, para terminar, teve que fazer negociação, e aí a gente viu aqui os termos da negociação no Tratado de Ponche Verde, beleza? Agora, a gente vai fazer um exercício. Bora fazer um exercício? Bora ver se entrou na nossa cabecinha essa parada? Bora ver? Olha só, primeira questão. Entre as várias rebeliões ocorridas no período regencial, destaca-se a chamada Guerra dos Farrapos, iniciada em 1835. O conflito, letra A, prosseguiu até a metade da década seguinte, quando o governo do Segundo Império aumentou os impostos de importação dos produtos bovinos argentinos e anistiou os revoltosos. Olha, essa aqui tá bonita, hein? Tá bonita, porque teve aumento dos impostos sobre os produtos da Argentina e do Uruguai? Teve. Eles anistiaram o pessoal da Farroupilha? Anistiaram. Foi até a metade da década seguinte? Foi. Essa daqui tá linda pra gente. Tá linda pra gente, mano. Bora ver a outra. Demonstra que as disputas comerciais entre Brasil e Argentina se iniciaram logo depois da independência e desde então se agravaram até atingir a atual rivalidade entre os dois países. Será que logo depois da independência já podemos ver essa rivalidade entre o Brasil e a Argentina? Olha, a Guerra dos Farrapos começa em 1835, hermano, e a independência é 1822, tá? Então não é exatamente ali, no momento da independência, tá bom? Bora para a próxima. Permitiu a adoção de regime federalista no Brasil, uma vez que as negociações entre o governo imperial e os rebeldes determinaram a autonomia política rio-grandense? De jeito nenhum, né, mano? A discussão sobre federalismo, ela vai estar posta, tá? Mas, no fim das contas, o que vai acontecer? Eles vão contornar tudo, lá em 1945, com negociação, papapá, e quem vai entrar depois? Na verdade, quem já está governando em 45 é o Dom Pedro II, tá? É o Dom Pedro II, e não é esse negócio de federalismo que vai ser a tônica do momento aí nessa fase, não. D. Revela a impossibilidade de estabelecer relações políticas e diplomáticas na América Latina após a independência política e durante o período de formação dos Estados Nacionais. Impossibilidade de estabelecer relações políticas e diplomáticas na América Latina? Para, mano! A gente vai ser o vizinho que não é amigo de ninguém, que não faz acordo com ninguém? Não é bem assim. Letra E. Impediu a continuação do período regencial e levou à aceitação de outra exigência dos participantes, a antecipação da maioridade do futuro imperador Dom Pedro II? Não, mano. Quando terminou a Guerra dos Farrapos, já era 1845. Então já estava no governo do Dom Pedro II, tá? Não foram eles que forçaram para poder antecipar a maioridade do Dom Pedro II. Não. Quando terminou a Guerra dos Farrapos, já tinha começado o governo de Dom Pedro II. Então qual é a nossa pergunta? Qual é a nossa resposta, Lombardi? Lombardi, qual é a resposta, Lombardi? A resposta é a letra A, Silvio, que vai dizer: prosseguiu até a metade da década seguinte, quando o governo do Segundo Império aumentou os impostos de importação dos produtos bovinos argentinos e iniciou os revoltosos hermanos. Ok? Foi isso que aconteceu no final da Guerra dos Farrapos. Olha aí, fiquei até sem fôlego. Imagina, 10 anos de guerra, né não? A gente fica sem fôlego, meus amigos, tá? Mas foi importante a gente falar sobre essa guerra, porque nessa aula de hoje, a gente viu a Guerra dos Farrapos, que é um assunto importante para o vestibular da UEA. É uma das revoltas do período regencial que fala desse projeto de construção desse Brasil, né, desse Estado Nacional Brasileiro, e como ele é hoje, né? A gente viu várias revoltas acontecendo, algumas que tentaram a separação, o separatismo, mas no fim o Brasil permaneceu ali juntinho e misturado, né? Todo mundo junto, certo? Inclusive o pessoal aí da Guerra dos Farrapos. Então é muito importante para a gente entender esse contexto, esse cenário do período regencial e os conflitos que existiam naquele momento. Show de bola? Olha só, você que ainda não baixou o aplicativo do Preveste UEA, não deixe de baixar o nosso aplicativo, não deixe de seguir a gente em todas as nossas redes sociais para você não perder nenhuma novidade, mano! É UEA na veia! Preveste UEA em todas as nossas redes sociais. Um super abraço para todo mundo e até a próxima! Tchau, tchau!